Meus amigos, a gente adora uma tese, viu? E é apressado. Então, essas teses, elas são construídas assim do dia para a noite. E o Mundial de Clubes está sendo um prato feito para a gente tentar fazer um revisionismo da diferença entre o futebol daqui e da colar. E aí eu acho que é importante a gente colocar alguns pingos nos is, comparando o futebol da América do Sul com o futebol da Europa. O Mundial está mostrando um outro caminho, estava todo mundo errado, a Europa não é tudo isso, a América do Sul é um continente injustiçado futebolisticamente. Calma que eu acho que tem espaço para todo mundo, lembrando, nesta quarta-feira teremos na primeira fase de grupos o último confronto entre a América do Sul e a Europa e, por enquanto, a vantagem, pasmem, é sul-americana. Quem diria, hein? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você aí a se inscrever no canal, gentilmente, a tocar na notificação para ser lembrado quando tiver vídeo, já que esse canal não tem nenhum compromisso com a regularidade da publicação de vídeos. E eu peço desculpas de maneira antecipada, a culpa é minha. Mas para amenizar este problema, você toca na notificação, que aí toda vez que tiver vídeo novo, você vai saber. E aí você deixa o like se gostou, se não gostou também pode deixar o dislike, não tem nenhum problema. Fizer um comentário para agregar no debate, tá valendo. E se quiser compartilhar aí nas suas redes sociais, nos seus grupinhos de WhatsApp, se achar o vídeo bom, também tá valendo, beleza? Acho difícil, mas vamos tentar esse ano, de repente, chegar nos 500.000 inscritos. Eu acho difícil. No ano passado, a gente bateu, aos 45 do segundo tempo, a meta dos 400.000 inscritos. Se a gente chegar a 500K aí, tá maravilhoso. Se não chegar também, tá joia. Eu ajeitei o áudio, tá? Vocês que me cobravam, eu ajeitei o áudio. Agora o áudio tá bom, o microfonezinho bem melhor do que eu estava usando. Estou preparando o escritório em casa, ajeitando o isolamento acústico e tal, para o som ficar ainda melhor, mas tudo é um processo, né? E como eu fico lá e cá, muitas vezes esse processo é uma zona. Cara, é o seguinte, Copa do Mundo de Clubes. Está sendo maravilhoso de acompanhar, acho que a ideia ela é maravilhosa. Eu já fiz muitos vídeos aqui sobre o Mundial de Clubes e tenho sempre tentado bater na tecla do que a gente está vendo. Já dá para tirar uma conclusão? Já existe uma nova verdade estabelecida no mundo do futebol? Estava todo mundo errado. A gente é um bando de babaca por consumir Premier League, Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, fomos enganados. O futebol europeu não é tudo isso e ótimos trabalhos acontecem por aí. Nem tudo está errado, nem tudo está certo e as coisas não são conflitantes. Por exemplo, o futebol europeu, ele sim reúne a maior quantidade de talento, os melhores jogos, os estádios mais bem estruturados, os melhores gramados e, no geral, a melhor arbitragem. Enquanto produto, ele segue sendo muito melhor do que tudo que é produzido, porque o dinheiro, ou a maioria do dinheiro, a maior concentração de dinheiro está lá. Não é um fenômeno natural, não é um fenômeno, putz, Deus abençoou a Europa como o berço do futebol. Não é nada disso. É um processo mercadológico que, a partir dos anos 90 se intensificou, com mudança de legislação, tornou ainda mais fácil o alvo fora da Europa, até por uma diferença de moeda também e, repito, mudanças na legislação. Então é natural que você tenha, onde está o dinheiro, você tem a maior quantidade de talentos, você atrai os talentos, você consegue importar essa galera. E isso vale para várias indústrias, assim, a indústria do cinema americano é onde tem a maior quantidade de dinheiro e você vai ter lá cineastas do mundo todo, atores do mundo inteiro. Tem ótimos cinemas produzidos ao redor do mundo? Tem. Para quem gosta de A, B ou C tipo de narrativa, talvez você encontre um cinema melhor até fora dos Estados Unidos. Mas assim, como produto, como estrutura, como investimento, como espetáculo, a concentração está lá. A NBA, a mesma coisa. Não é que os americanos sejam donos do basquete. O basquete ele é muito bem jogado em vários outros lugares do mundo e a gente já viu o Mundial e a Olimpíada mostrando isso. Mas o basquete de clubes,
de times, de franquias, a concentração da grana está toda lá. Hoje a NBA não é feita só, da esmagadora maioria de jogadores norte-americanos, muito pelo contrário, você tem uma tendência cada vez maior de jogadores estrangeiros indo para lá, inclusive com uma sequência recente de MVPs aí, de jogadores eleitos os melhores da temporada, estrangeiros. Isso não invalida o fato de fora dos Estados Unidos ter basquete bem praticado ou ter cinema bem feito. Fora da Europa também tem futebol bem feito. Inclusive, e eu já disse isso algumas vezes, o futebol nunca foi tão homogêneo ou tão democrático no sentido de a informação, a o desenvolvimento tecnológico, tático, científico do jogo está espalhado em todos os continentes. Então você tem ótimos trabalhos de scout, de captação de talentos, de fomentação desses talentos, de produção desses talentos em vários lugares do mundo, dentro e fora da Europa. A Europa consegue se aproveitar disso e levar essa galera para lá, para desenvolver, para lapidar, enfim, para ou só para usar mesmo. Mas é um processo normal. Negar isso é negar a realidade. O que a gente está vendo no Super Mundial é maravilhoso, mostrando que tem vários outros bons caminhos fora da Europa, inclusive, e aí é o nosso foco, na América do Sul. O Brasil, em específico, nunca foi tão rico, os clubes nunca tiveram tanto dinheiro, tanta receita, nunca contrataram tanto jogadores tão caros, nunca conseguiram fazer ao mesmo tempo, na sua esmagadora maioria, na elite, um movimento de importação de talentos de outros lugares, repatriando inclusive jogadores brasileiros que jogam na Europa, não necessariamente voltando para o Brasil em fim de carreira, tem conseguido segurar por mais tempo alguns jogadores, outros não, porque é absolutamente impossível, principalmente os fenômenos como o Estevão, o Endrick e lá atrás o Neymar, assim, não tem como segurar, é impossível. Esse talento vai gritar e vai acabar saindo mesmo, mas no geral, nós nunca fomos tão ricos e tão organizados. Aí você vai falar: "Como assim? O calendário é horrível, o futebol brasileiro é uma zona", já foi muito pior. Então o Brasil hoje equivale, eu já disse isso algumas vezes, meio que a Premier League da América do Sul, né, tá totalmente descolado do ponto de vista de grana, de estrutura, de organização, de tudo, dos demais países. Mas ainda assim você tem times ricos e fazendo bons trabalhos. Na Argentina, por exemplo, e em especial River e Boca, que historicamente, sim, tem dinheiro e consegue até passar a parte ali de algumas crises que acontecem na Argentina e tal. É claro que tecnicamente esses times tiveram queda. Hoje eles estão muito atrás do ponto de vista de grana dos clubes brasileiros, mas enfim, ainda produzem muito talento, ainda também gastam bastante. E aí isso talvez faça com que essa distância que em alguma parte dos anos 90, dos anos 2000, foi gigantesca em relação ao futebol sul-americano, agora seja um pouco menor. Ela ainda existe? É evidente que ela ainda existe. E ninguém fala sobre a ausência de talentos. Não é sobre isso, até porque ninguém é idiota. Dos países que mais exportam talento, Brasil e Argentina estão sempre lá. Então, os talentos continuam sendo produzidos aqui historicamente. E eles vão sendo mandados para lá. Então, a questão aqui nunca foi falta de talento. A questão aqui é que a concentração dos principais talentos está na Europa. E aí isso faz com que, obviamente, o jogo seja melhor jogado. É num ritmo mais rápido, é num ritmo mais intenso, é num ritmo com menos erro. E aí inclui, como eu já disse no início, arbitragem, estádio, tem uma série de fatores. Não é só esse aqui é bom, esse aqui é ruim. É não, são muitos bons junto no mesmo canto. E aí você fala: aqui não tem jogador bom?" É claro que tem, e tá aí os times mostrando que tem vários jogadores bons. A questão é que você tem uma concentração muito grande dos muito bons lá. Então, enquanto produto, a diferença continua existindo. Ninguém está falando sobre equilíbrio, sobre o campeonato ser emocionante, não é sobre isso. É sobre a qualidade do jogo, dos confrontos na média geral. Você não pode pegar e querer comparar o Flamengo e Palmeiras, jogando um contra o outro, com Barcelona e Raio Vallecano. É desproporcional. Você precisa tentar, né, equilibrar e entender cada um no seu cada qual, para tentar fazer minimamente uma equiparação. É fato
que está sendo muito legal de ver o futebol sul-americano competindo com a Europa, mas não vai ser essa primeira fase que vai desfazer algo que vem há décadas acontecendo. Para se ter uma ideia, de 2001 para cá, ou seja, no século XXI, em jogos oficiais, o futebol sul-americano só ganhou 5 vezes do futebol europeu. 5 vezes. E aí a gente está incluindo o São Paulo, o Inter, o Corinthians, agora mais recentemente o Flamengo e o Botafogo. E se resumindo aqui, é Brasil, tá? Praticamente. Antes disso, o último Argentina a ganhar foi o Boca em 2000. De lá para cá não aconteceu. Chegou perto? Chegou perto. O Estudiantes chegou perto de ganhar do Barcelona, do Messi, por exemplo. O Messi precisou fazer um gol no finalzinho, o jogo foi para prorrogação. Então, assim, aconteceu. O Once Caldas, a gente esquece, ficou a um pênalti de ser campeão mundial e de passar pelo Porto. Poderia ter acontecido? Poderia acontecer, mas não aconteceu. No geral, o que aconteceu foi, no século XXI, o futebol sul-americano só ganhou 5 vezes da elite europeia em jogos oficiais. E aí tem um dado que é mais agravante que não dá para a gente ignorar. Nesse mesmo recorte, o futebol sul-americano perdeu mais para outros continentes do que ganhou da Europa. Então a gente teve derrota para africano, a gente fez jogo duro aí contra asiático, norte-americano, mas o Mundial expôs que a gente talvez estivesse muito mais próximo do resto do mundo do que da Europa. Pode ser que todo mundo tenha achatado agora, pode ser que esteja todo mundo mais próximo, mas é fato que em algum momento a gente esteve mais perto dessa galera do que dessa galera, e o histórico de mundial deixou isto muito evidente. A gente teve eliminação de Inter, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, River Plate. Isso sem contar assim, times que nem chegaram na final. Fora que, por exemplo, o Palmeiras perdeu na decisão de terceiro e quarto, né, já também para time de fora. Então a gente tem mais derrotas para times não europeus nesse mesmo recorte do que vitórias contra os europeus. Então, assim, essa primeira fase, você querer remodelar tudo isso é um pouco de forçação de barra. É verdade que o futebol sul-americano tem chamado a atenção lá fora. A BBC, por exemplo, fez uma matéria muito legal perguntando: um clube sul-americano vai ganhar a Copa do Mundo de Clubes? Inclusive, a foto aqui de destaque é da do Flamengo, né? Do Flamengo de agora, e embaixo eles estão lembrando que o Flamengo foi derrotado pelo Liverpool em 2019 na decisão, mas essa foto não é daquele jogo. A matéria é assinada pelo Neil Johnston e ele vem falando, né, sobre o Flamengo, sobre as vitórias do Botafogo, a invencibilidade que os sul-americanos tinham até a derrota do Boca para o Bayern de Munique. Não foi um jogo fácil, e daqui a pouco eu vou falar especificamente de River e Inter, que é o confronto que fecha esta batalha Europa-América do Sul na primeira fase da Copa do Mundo de Clubes. E aí eles estão debatendo se dá para ganhar, se não dá, se pode ser, se pode não ser. E aí eles vão lembrando, né, que, por exemplo, o Kleberson, que foi campeão mundial, jogou no Flamengo, disse ao DAZN que os jogadores estavam esperando muito para mostrar, putz, eu posso competir contra os jogadores europeus. E quando você fala jogadores europeus, não são só europeus, são sul-americanos que estão na Europa, ou desde muito cedo, ou que foram recentemente, mas que foram garimpados pela Europa como talentos especiais que mereciam estar lá. De novo, a gente está falando de uma lógica de mercado, ninguém está falando sobre talento natural, sobre o fenômeno do esse é pior, aquele é melhor. Não é sobre isso, a gente está falando eh, sobre uma questão de mercado, de dinheiro, de capital, né? Não é nada mais do que isso. É tanto que a mostra que a gente não é sobre talento, é de que a Argentina e o Brasil, essas seleções, historicamente, batem de frente com qualquer seleção europeia em qualquer período, mesmo que em um determinado recorte, até 2022, a gente tenha ficado aí 20 anos só com o europeu ganhando Copa do Mundo, né? A Europa tinha ganho em sequência 2006, 2010, 2014, 2018, até que veio a Argentina para quebrar isso. E nesse período, a Argentina e o Brasil seguiram competindo. O Uruguai chegou em semifinal de Copa em 2010 e tal. Então, nunca foi sobre talento. Quando você está falando de seleção, é um recorte diferente, né? Porque não é o recorte da grana, é o recorte do que você produz. E fica muito claro sempre
que em termos de talento nunca houve abismo, nunca houve abismo. A questão é quando você reúne a maioria desse talento num só lugar. Aí você cria uma discrepância que é o que a Europa foi construindo. E essa discrepância continua existindo. Eu não vou entrar aqui no mérito de estar afim, não estar afim, assim, porque não dá para saber. E o desafio que está aí é esse, e os times sul-americanos estão indo muito bem, obrigado. Eh, Mostrando que o jogo é muito equilibrado no mundo todo, como o futebol de seleção mostra. Você dificilmente vai ter esculachos, goleadas em Copa do Mundo. Acontece, acontece, mas não é o comum. Como também não é o comum no Mundial de Clubes. Mesmo quando era jogo único, quando passou a ter só semifinal e final. Você não tem goleadas homéricas, absurdas e gigantescas nas finais de Mundial. É pau a pau, é 1-0, é 2-1, é 2-0 no máximo. Às vezes vai aparecer um 4-0, como rolou com o Santos, como rolou com o Fluminense, diante de especificamente de Barcelona e Manchester City. Mas, ó, eu falei que ia falar sobre o último confronto entre a América do Sul e a Europa na fase de grupos, que é sem dúvida um jogo muito equilibrado, tá? Tô falando de River, do Munheco Galhardo, chegando na última rodada, precisando de um empate só para classificar, e a Inter de Milão, com mudança de treinador, entrando pressionada para ganhar. Caso ocorra, por exemplo, um empate de 2-2 nesse jogo, passa tanto o River quanto a Inter de Milão. Então, talvez você que gosta de fazer fezinha, seja um bom caminho ir no empate. Porque, assim, quem vê emoção no mundial, quem vê diversão, vê bet. E eu tô colocando aqui o QR Code para você fazer o seu cadastro e participar do Mundial do Milhão, que a Vbet está promovendo. E, cara, assim, é loucura, tá? Loucura. Eu já disse aqui a minha dica, do que eu acho que pode ser um bom caminho nesse jogo, que é o empate. Eu vou já mostrar como é que tá a odd ali. Mas quando eu falei do Mundial do Milhão, sim, a gente tá falando de R$ 1 milhão em apostas gratuitas distribuídas ao longo do torneio. São 200 mil na primeira rodada, isso já passou, mais 200 mil na segunda, 200 mil na terceira, 400 mil na reta final das oitavas até a grande decisão. Mundial do Milhão. Aí você pergunta, Bruno, mas como é que eu participo? É fácil. Você faz a sua aposta em qualquer jogo do Mundial, tá? Lá na Vbet, no mínimo R$ 10, com odds a partir de 1,5. A cada R$ 10 apostado, você ganha ponto. Exemplo, você aposta R$ 100 em uma odd de 1,5, você ganha 10 pontos. Você apostou 250, já são 25 pontos no ranking. E aí eu, por exemplo, já mostrei aqui qual é o meu caminho para esse River e Inter, e vou até matar a cobra e mostrar o pau, né? Como diz o outro. E vou botar aqui a minha sugestão de jogo para este jogo. Vamos lá. Eita. Agora, aqui, achei. Bora. Seguinte, eu já falei sobre as odds para esse jogo e o quanto eu acho que, por exemplo, o empate é um bom caminho. Aí você vê aqui, vamos lá. Logo na cara tem os jogos do Mundial, tá? Inclusive tá aqui o Mundial do Milhão para você entender. Vamos lá, tá aqui, Mundial de Clubes, Inter e River Plate. Entramos aqui. Olha como é que tá o empate. 3,18. Inter 2,13 e o River 4,10. Olha lá. Ó. Resultado final. Vamos lá. Sabe que eu sou um cara de. Bora. Tá feito, ó. Toma. Fechou? Fechou. Tá aí. Essa é a minha aposta pro jogo. Beleza? Aposta mínima, pontos garantidos, prêmios reais e muito futebol inédito, que é o que a gente tá vendo nesse Mundial. Corre agora pro site da Vbet ou o aplicativo e entra no jogo. Vem mostrar o seu talento para perceber os caminhos da bola ali no maior palco do planeta, beleza? O Mundial é aqui comigo e com a Vbet, como eu já disse, quem vê diversão, Vbet. Beleza? Vou deixar o recado aqui para você enquanto a gente segue conversando sobre o assunto. Porque a galera entrou numa peste de falar, vocês enganaram a gente, a Europa não é nada disso, tem jogo e tem não sei o quê. Quando acho que a gente esquece os contextos, esquece o histórico, como eu falei aqui, estatisticamente falando,
a gente ficou muito mais perto de brigar com a galera fora da Europa do que com os europeus, mas é evidente também que no século XXI houve um processo, repito, de enriquecimento e organização do futebol brasileiro com vários processos, né? O processo da Copa do Mundo fez acontecer várias reformas de estádio, o processo desde o início ali do século do sócio-torcedor criou uma receita fixa e segura para os clubes, os direitos de TV explodiram de valor. Então, assim, os patrocínios também aumentaram, tudo aumentou, o bolo está muito mais robusto. E o futebol brasileiro ainda tem muita coisa para melhorar, mas eu defendo essa tese já há muito tempo. Ele nunca foi tão organizado. Aí você vai falar, mas como assim? É dirigente sendo acusado, é presidente saindo. Sim, a zona continua, mas ela já foi muito pior. Então, esse enriquecimento com essa gestão um pouco mais ou um pouco menos desorganizada faz o futebol brasileiro ter um poder de investimento que jamais teve, jamais, tanto para fomentar jogador na base, quanto para comprar jogador de fora, quanto para trazer cara, repatriar jogador da Europa, ou impedir que um cara vá tão cedo, ou saia, por exemplo, da Argentina direto para a Europa, passa aqui antes, o Uruguai, alguma coisa do tipo. E isso é muito bom. Isso aumenta a competitividade, aumenta o teu repertório. A gente tem uma quantidade gigante, como jamais teve também, de técnicos estrangeiros, de jogadores estrangeiros aqui. Então, acho que isso também cria um enriquecimento de repertório em todos os ambientes. Assim, os clubes nunca tiveram tantos analistas de desempenho, tantos scouts. A gente está acompanhando ou tentando acompanhar o que de melhor acontece lá fora. E o Mundial talvez esteja mostrando que nós melhoramos, que nós evoluímos. Não é que a Europa não é tudo isso, ou que a Europa é uma enganação. Mas talvez a gente comece a ver que, cara, nós somos melhores do que nós imaginávamos. A diferença de produto, ela continua existindo. A Champions é muito mais organizada que a Libertadores. Em média, os jogos são muito melhores. Num geral, você vai pegar a Premier League, La Liga, e vai comparar com os jogos do Campeonato Brasileiro, em termos de ritmo, intensidade, tudo isso é medido. A gente ainda vai ter um produto, um jogo mais vivo, mais rápido, mais intenso, com menos erros lá do que aqui. Isso continua acontecendo. No geral, se a gente fizer aí 30, 40 confrontos América do Sul e Europa, provavelmente eles vão ganhar mais. Ainda acho que o europeu é o favorito para o título do Mundial de Clubes. Inclusive, tem essas odds lá no site da VBET, por exemplo. Então, de novo, o QR Code está aqui. Vou botar o link também na descrição do vídeo para facilitar a vida dos preguiçosos. Então, cara, assim, o Mundial, ele não está invertendo nenhuma lógica. Ele talvez esteja dando mais autoestima para a gente enxergar algo que está acontecendo há muito tempo, que é o investimento, a estrutura, a grana que circula no futebol brasileiro, a potência financeira que é o futebol brasileiro na América do Sul e em comparação a vários outros mercados. Outro ponto que também é muito legal é se você comparar com a primeira escalão da Europa, é muito doido. Pode ser que um sul-americano ganhe aqui, ganhe acolá e tal, pode acontecer. Mas, no geral, a distância é grande. Agora, a segunda, terceira prateleira ali, o outro escalão, aí eu acho que a gente talvez esteja vendo que, pô, irmão, tem jogo aqui, tem jogo ali. De novo, não vou entrar na seara da querência, né? Do quanto os caras querem, do quanto os caras não querem. Acho que isso é muito pouco palpável. Mas é fato que a gente está tendo algumas ótimas lições nesse Mundial, que já é um sucesso. E, de novo, você pode participar mais ativamente da Copa do Mundo de Clubes, fazendo a sua fezinha lá no site da VBET e participando do Mundial do Milhão. Beleza? É nóis, tamo junto e um abraço, hein?